Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e vamos aqui dar continuidade à série de podcasts que estamos fazendo, né, sobre a filmografia do Akira Kurosawa. E hoje, em especial, vamos falar de dois filmes baseados em obras da literatura russa, né? Aqui hoje a gente vai falar do filme O Idiota, baseado no romance de mesmo nome do Fyodor Dostoiévski, né? E também o filme Viver, que é baseado na obra A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, né? Então vamos pegar esses dois autores russos que Akira Kurosawa adaptou, né? Duas obras desses dois autores russos, e vamos discutir elas um pouco, né? E falar de algumas curiosidades, pontuar as diferenças das adaptações e tudo mais, né? Como é típico, né, do Akira Kurosawa, ele nunca pega uma obra e adapta ela de forma literal, né? Ele sempre contextualiza as obras no contexto japonês, né? E no seu próprio contexto, na sua própria personalidade, né? Através da sua própria vivência, da sua própria personalidade e tudo mais, né? Bem, antes de mais nada, meu nome é Gabriel Vince, né? Eu sou dono desse podcast, Taverna do Lugar Nenhum. Caso vocês tenham curiosidade de saber outros textos meus, você pode acessar tavernadolugarnenhum.com.br e lá tem o meu blog, tem resenhas de filmes, livros e tudo mais, né? Então, se você está vendo esse podcast pelo YouTube, não se esqueça de dar um curtir aí e compartilhar e tudo mais, né? Fazer aquela introdução básica que todo mundo faz, né? Enfim, vamos logo para o assunto e vamos falar, né, desses dois filmes que eu selecionei aqui nesse recorte temático, né? Recorte temático da literatura russa, né? Vamos falar então de Viver, o Ikiru, né? E também O Idiota, né? Vamos começar falando sobre o filme O Idiota, né? Que vamos seguir uma ordem cronológica, né? O Idiota é um filme dirigido, né, por Akira Kurosawa em 1951, baseado diretamente no romance de mesmo nome de Fyodor Dostoiévski, escrito em 1869, né? Não vai ser a primeira vez que o Kurosawa vai fazer uma adaptação de Dostoiévski, viu? No filme, eu até comentei no podcast passado sobre o filme O Barba Ruiva, no qual tem uma das sub-histórias do Barba Ruiva baseado no livro As Noites Brancas, né? Um segmento do filme, né? Que o filme ele tem uma narrativa principal e também tem as subnarrativas que são conduzidas pelos pacientes, né? E uma dessas subnarrativas tem uma trama, né, baseada no livro As Noites Brancas de Dostoiévski, né? E aqui a gente tem um filme inteiro, né, baseado, né, numa obra de Dostoiévski. E é muito curioso, porque esse projeto do Kurosawa, ele era para ser talvez o mais ambicioso da sua carreira, né? E que infelizmente foi muito prejudicado. Esse filme foi extremamente prejudicado. Era para ser talvez uma obra-prima, talvez era para ser a obra-prima do Akira Kurosawa, só que por coisas que eu vou comentar ao longo desse programa, acabou sendo muito abaixo do que poderia ser, né? Não que o filme seja ruim, né? Mas ele poderia ser talvez o melhor filme do Kurosawa se não fosse alguns contratempos que eu vou comentar aqui, né? Bem, como é costumeiro das adaptações estrangeiras de Akira Kurosawa, ele nacionaliza os personagens, né? E transfere a ação original, que no livro original é em São Petersburgo, na Rússia, né? Do século XIX, para Hokkaido, no Japão contemporâneo, né? E no filme, né, a gente acompanha um personagem chamado Kameda, né, que aqui é interpretado por Masayuki Mori,
né, que é um jovem gentil que sofre de uma demência epilética, a qual ele se refere como idiotice, né. Kameda, ele está indo de viagem de navio de Okinawa para Hokkaido, né? E antes dessa viagem, ele esteve confinado em um asilo desde que sofreu um colapso nervoso depois de ter sido confundido com um criminoso de guerra e quase ter sido executado por um pelotão de fuzilamento, né? O seu colapso nervoso desencadeou uma transformação comportamental radical nele, né? Ele se tornou uma pessoa extremamente sensível, gentil e empática, né? Para aqueles que leram O Idiota, né, o livro original de Dostoiévski, é possível claramente notar que Kameda corresponderia aqui ao príncipe Mishkin, né, da obra original. Né? O filme, assim como a obra original, explora a relação da simples existência do protagonista. Né? O fato dele existir é o grande ponto que movimenta toda a história ao redor dele. É a simples existência desse personagem, né? Que representa a bondade mais pura, né? Em um mundo tomado pelo mal e pela inclinação à autodestruição. Né? Akira Kurosawa sempre foi apaixonado pela literatura de Dostoiévski, né? E, e ele tinha a intenção nesse filme de fazer um ultra projeto hiper ambicioso, né, extremamente ambicioso. Sua ideia era dividir o filme em duas partes com aproximadamente 2 horas cada. Ou seja, seria a ideia original do Akira Kurosawa era fazer uma adaptação de 4 horas da obra do Dostoiévski, né? E só que deu tudo errado, né? Ele teve uma exibição muito mal recebida, né? E ele foi editado e severamente cortado pelo estúdio, que na época era o estúdio Shoshiku, né? E contra a vontade, obviamente, né? Contra a vontade do Akira Kurosawa, né? E quando a versão reeditada também foi considerada longa demais pelo estúdio, deveria ter umas 2 horas e meia, quase 3 horas, né? O Kurosawa, então, largou a mão e falou, e até sugeriu de forma irônica que o filme fosse cortado longitudinalmente, sabe? Então a gente teve, assim, cortes e recortes e recortes desse filme até chegar naquilo que a gente consegue ver hoje, né? Tem um estudioso do cinema japonês chamado Donald Rich, né? Que ele fala, né? Que ele conta a história de que os cortes originais do filme eles se perderam para sempre, né? Tem outro crítico chamado Alex Cox, que também é especializado no cinema japonês, fala que Akira Kurosawa tentou voltar ao estúdio Shoshiku, né? Enquanto ele estava gravando aquele penúltimo filme dele, né? Que é Rhapsody em Agosto, no qual eu já comentei aqui no podcast. E ele teria procurado esse filme, né? Falam que ele teria procurado esse filme, o corte original desse filme, só que nunca mais achou, né? Ele possivelmente foi destruído, o corte original desse filme, pelo estúdio Shoshiku, né? E é uma pena. E você vê como anos depois, né? O filme é de 51, né? 51, 61, 71, 80, quase 40 anos depois, essa ideia estava sendo ainda estava na cabeça do Akira Kurosawa, né? E quando ele foi lá para fazer o filme Rhapsody de Agosto, né, 40 anos depois, ele tentou procurar de alguma forma se existia ainda o corte original do filme e tal. Na época, o Kurosawa não tinha a estatura que ele teria, né, posteriormente, né? Possivelmente ele foi atrás desses cortes originais e possivelmente ele iria lançar eles, né? Conforme o filme conforme ele queria, né? E com certeza ia ter público, porque Akira Kurosawa nessa época, né, em 1991, já era considerado talvez o maior diretor de cinema japonês de todos os tempos, né? Um dos maiores cineastas de todos os tempos, não só japonês, da história do cinema, né? Então é óbvio, se ele fosse fazer um filme de 5 horas, 6 horas, né?
ele teria como fazer, sabe? Ele tem um respeito suficiente para isso, né? Mas infelizmente a cópia original já era, né? Foi destruída, possivelmente foi destruída pelo estúdio Shoshiku, né? E certamente, né, o que a gente vê é uma versão muito, muito, muito mutilada do filme original, né? Isso certamente prejudicou a obra, né? Eu no meu site, né, eu dou as notas, né, para os filmes e a minha vontade era te dar 5 estrelas para esse filme, né? Só que eu dei 4, né? Porque a gente sente o quanto a obra foi prejudicada, isso aí. Isso fica especialmente evidente nos primeiros 30 minutos do filme, né? Aqui a gente tem uma combinação de cenas abruptas e interlúdios assim explicativos que claramente servem assim para preencher as lacunas do filme que for cortado e orientar a audiência em uma interpretação canônica específica, o que é péssimo, né? Certamente na versão original do filme haveria menos lacunas a serem preenchidas, né? E, no entanto, né, ao longo da projeção do filme, o filme consegue se ajustar, né, de alguma forma, ele consegue se ajustar e acaba revelando seu valor, né, que reside na composição visual e no drama. Todo o drama do filme está concentrado nas expressões faciais, talvez seja um dos filmes onde isso é um dos filmes do Akira Kurosawa onde as expressões faciais são assim um elemento muito importante no filme, né? Um dos mais importantes para conduzir é, o sentido do filme, né? Essas expressões despertam um papel fundamental ao conduzir o espectador a compreender os traumas e as reações de cada personagem em cada diálogo, né? A composição visual do filme, né, consegue ser simultaneamente expansiva e claustrofóbica, né? Parece que é uma contradição, mas no filme faz sentido, né? Em vez da chuva, né, que é característico do diretor, né, a gente tem uma persistente nevasca preenchendo a tela, né? E essa nevasca parece se impor, assim, como se quisesse lembrar a turbulência do mundo ao redor do personagem principal, né? Por isso que eu falo que a composição do filme é expansiva, né? Porque a gente vê tudo de longe, a gente vê a neve cobrindo basicamente todo o cenário, né? Os personagens em formato de miniatura, né? A palavra é difícil. E também é claustrofóbica, porque ela preenche e engole os personagens, né? Especialmente o personagem principal, né? Que assim como na obra original, ele é um personagem extremamente isolado do mundo. Inclusive, o idiota, né? A palavra idiota, ela significa apartado, né? E ele realmente, de fato, está apartado. Não tem tanta conexão, aquela ideia pejorativa que a gente pensa, né? O idiota seria o apartado, né? Aquela pessoa que está apartada, sozinha no mundo, uma pessoa única, né? E aqui isso aqui é muito reforçado, né? Esse isolamento também é um isolamento claustrofóbico, um isolamento também melancólico, triste, né? Só que é interessante o quanto o mundo ao redor desse personagem, e é uma coisa também presente na obra original, o quanto o mundo se perturba com esse personagem, né? E eu tirei uma conclusão assim que acho que define muito bem tanto a obra original do Dostoiévski quanto essa adaptação do Akira Kurosawa, né? Que é a ideia de que é o barulho que se incomoda com o silêncio, é o mal que se incomoda com o bem, e não o contrário, né? Enfim, né? Kurosawa conseguiu traduzir isso, essa ideia que eu tinha desde quando eu li a obra original, de uma forma muito, muito boa, né? Por isso que é um filme, eu considero um filmaço, apesar dos problemas que ele tem, né? Apesar de ser prejudicado pelas decisões do estúdio, esse filme consegue ser uma adaptação respeitável da obra original, né? Então, fica aqui mais um ponto, né, para o Akira Kurosawa, mais uma ótima adaptação que ele faz de uma obra da literatura ocidental, né? E vamos ao próximo filme, que
é um dos meus filmes favoritos do Akira Kurosawa, né, que é o Ikiru, ou Viver, né, que é uma adaptação de uma obra de outro autor russo, né, que é o Tolstói. A adaptação é da obra A Morte de Ivan Ilitch, né. Bem, o Tolstói ele é conhecido, é o segundo autor mais conhecido, o segundo autor russo mais conhecido depois de Dostoiévski, né? Então eu acho necessário falar um pouco sobre a obra A Morte de Ivan Ilitch. Para quem nunca viu, para quem nunca leu, né? Vamos falar um pouco sobre a obra original, né? Nesse livro, né, de Tolstói, né, a gente acompanha a vida de um personagem chamado Ivan Ilitch, né? Que é um homem que vive uma vida assim aparentemente perfeita, né? Ele se dedica ao trabalho e busca ascender na carreira, né? Além de possuir uma família e uma vida social estável, né? Então, esse é o Ivan Ilitch, né? No entanto, a sua vida sofre uma reviravolta quando ele é diagnosticado com uma doença incurável. E à medida que a doença progride, né, o Ivan Ilitch passa por um processo de deterioração física, deterioração física e emocional. Nossa, eu preciso fazer fonoaudiólogo, não consigo falar algumas palavras. Bem, ele enfrenta dores e ele enfrenta dores intensas e percebe que a sua existência está chegando ao fim. A partir desse momento, ele começa a refletir sobre a sua vida e questionar o verdadeiro significado da existência, né? Esse personagem, né, o Ivan Ilitch, ele percebe que passou a maior parte da sua vida perseguindo o sucesso e buscando a aprovação dos outros, né, negligenciando a sua própria vida, a sua própria felicidade pessoal, né, e negligenciando seus relacionamentos mais íntimos, né. E ele percebe que a sua vida foi vazia e superficial e que agora ele está enfrentando a morte e a ideia de ter vivido não de forma plena, né? Enfrentando a morte sem ter vivido plenamente, né? Essa é a ideia da obra do Ivan Ilitch, né? Da obra do Tolstói, né? Desculpa. E ao longo da narrativa, Ivan Ilitch busca reconciliar-se consigo mesmo e com os outros, né? Ele busca perdão e tenta encontrar um significado para a sua vida, antes que seja tarde demais, né? Tolstói dá um sentido cristão, né, à história, ao mostrar que a doença de Ivan Ilitch é, de certa forma, uma bênção disfarçada, pois força o personagem principal, né, a confrontar suas escolhas e a refletir sobre a sua própria imortalidade, né? E vamos à adaptação do Akira Kurosawa, né? Akira Kurosawa faz uma adaptação extremamente fiel à obra original, né? Talvez seja uma das mais fiéis que o Akira Kurosawa faz, né? Aqui somos convidados a acompanhar a vida de um burocrata da prefeitura de Tóquio, né? A gente já viu que o Kurosawa gosta de nacionalizar os personagens, né? Chamado Watanabe, interpretado aqui por Takashi Shimura, né? Que depois do Toshiro Mifune, Takashi Shimura é o ator que mais fez colaborações junto com Akira Kurosawa, né? E esse Watanabe, né, assim como o personagem do romance original, ele descobre que ele está em estado terminal devido a um câncer no estômago, né? Então existe o elemento da doença terminal também nesse personagem, né? E o filme tem um claro objetivo, né? Ele quer provocar o senso de urgência da vida, nos colocando diante da morte, né? E a partir desse objetivo que é cristalino no filme, ele tenta os apontamentos do filme orbitam a questão da diferença, né, que também está na obra original, entre viver e existir, né? Tanto o personagem da obra original quanto o personagem aqui da adaptação do Akira Kurosawa nunca viveram, eles só existiram, né? Só cumpriam uma função programática assim da vida, né? E o Watanabe, até constatar que seu tempo nesse mundo é escasso, né, soterrou quase 30 anos da sua vida em um trabalho que não via sentido, utilidade ou propósito. A descoberta do seu câncer foi uma espécie de novo parto, algo dolorido que ele colocou em evidência tudo que
todo o desespero e melancolia de uma vida que não foi vivida, né? E o filme tem aspectos formais interessantes e bastante criativos que contribuem para o entendimento dos seus temas principais, né? Do ponto de vista da narrativa, nós vemos que a dissecação do protagonista numa miscelânea de perspectivas que se reflete na mistura de locução heterodiegética, né, que é quando um narrador que não faz parte da história apresentando o personagem principal como se fosse um documentário, e homodiegética, quando há uma narração baseada no testemunho dos próprios personagens da história, quando acontece a cena do funeral, por exemplo, que é pontuada por flashbacks, é uma forma de ver o personagem em perspectivas diferentes, assim, né? E contar a sua história através de ângulos distintos, né? Essa dissecação em duas perspectivas assinalam o fato de que estamos diante de um personagem modelo e que a sua história vai dialogar com a nossa, né? Tanto o locutor heterodiegético quanto os locutores homodiegéticos, eles não se furtam de dar suas próprias opiniões a respeito de Watanabe, né? E as opiniões deles também devem ser complementadas com as nossas próprias opiniões, né? O filme faz esse convite, né? E o filme tem uma dramatização muito curiosa, né? Com muitos momentos de silêncio, muitos momentos vagarosos, né? Que fazem até uma certa referência ao teatro No, né? Que é o teatro tradicional, talvez o teatro mais tradicional do Japão, né? E a vagarosidade do filme encontra nos planos de longa duração um sentido agudo de melancolia e também de tristeza, de contemplação, né? E é notável que o uso que Akira Kurosawa faz da montagem nesse filme como ela opera na evocação de sentido, tanto nos momentos mais pausados quanto também nos momentos mais acelerados. Tem momentos assim bem acelerados nesse filme, né? E os momentos acelerados, eles são muito mais tensos que os momentos mais vagarosos, né? Os momentos mais acelerados não estão isentos de dor também, né? Temos uma sequência, por exemplo, onde o personagem principal, né, o Watanabe, perambula pela cidade com um jovem escritor que ele acabou de conhecer, né? E ele vai experimentando todos os vícios que se proibiu de ter ao longo da vida, né? Frequentar boates, beber álcool, sair com mulheres e tudo mais, né? E essas cenas, elas são compostas por planos curtos, né, e cadência acelerada, intensificando o estado de ansiedade e desorientação do personagem, né? Ou seja, né, longe de transmitir uma sensação de diversão, ela na verdade nos inquieta, porque recria o que poderíamos considerar um pesadelo, né? A intenção do Akira Kurosawa talvez seja apontar que viver a vida, entre aspas, né, não significa necessariamente acumular estímulos, né? O que descarta a ideia do hedonismo, como no quadro de respostas do protagonista na sua jornada existencial, né? Enfim, assistir viver é um memento mori, né? Memento mori é uma expressão medieval, né? Que significa lembrar-se da morte, né? E esse lembrar-se da morte era uma coisa muito cultuada na Europa da Idade Média, né? Você tem até igrejas com ossos e tudo mais, com um convite constante de você lembrar que você vai morrer, né? E esse lembrete brutal e lírico, de algum modo, nos conforta, de algum modo nos deixa até lúcidos a respeito da vida, né? Este filme serve como um alerta, né? Assim como, né, o conceito de Memento Mori, ele serve como um alerta para que tomemos consciência da nossa vida e do que fazemos com ela, e do que vamos fazer com ela, né? E a força, né, está no cotidiano da história, né? Na vulgaridade do personagem. Todos nós conhecemos algum senhor Watanabe da vida, talvez, possivelmente, inclusive, né? Muitas interjeições que eu fiz agora, né? Possivelmente nós somos o senhor Watanabe, nós somos o Ivan Illich, né, da obra original, né? Enfim,
Fica aí a dica, né, desses dois filmaços, né, o Viver, de 1951, aliás, O Idiota, de 1951, que é um filme excepcional, né, baseado numa obra excepcional. Eu espero que vocês leiam as obras originais também. E Viver, que é baseado aqui na morte de Ivan Ilitch, né, do Tolstói. Então, fiquem aí com a dica, né? Assistam Kurosawa, leiam Dostoiévski, leiam Tolstói e, principalmente, a mais importante da sua vida, a dica mais útil e mais engrandecedora que eu vou dar para vocês, acessem o tavernadolugarnenhum.com.br e vejam lá os textos desse grande comunicador, escritor e filósofo que é o Gabriel Vince. É isso aí. Fiquem com Deus e até mais.